No ar, o programa Profetas desta Geração. Envie sua dúvida ou mensagem para 19986007493. Glória a Deus. Muito boa tarde aos nossos ouvintes. Estamos aqui, mais uma vez, iniciando nessa temporada de 2021 do programa Profetas dessa Geração. Eu já, de antemão, já peço desculpa que a gente iniciou um pouquinho atrasado, mas a gente estava com um problema técnico aqui na internet, mas graças a Deus, tudo resolvido. Estamos aqui para a honra e a glória do Senhor, para comentar, debater um pouco sobre a palavra de Deus. O tema desta tarde é sobre a importância da Bíblia em nossas vidas, vamos dizer assim. Então nós estamos aqui num formato de mesa inédito, estamos aqui com a juventude da nossa igreja, Eu aqui, o pastor Vinícius, juntamente com a pastora Elane, estamos aqui também com alguns jovens, a Nayara, a Tabata, o Wendel. Então a gente vai procurar fazer um programa dinâmico, um programa que a gente vai explorar realmente o tema, que a gente possa que nós possamos sairmos daqui entendendo realmente a importância da Bíblia, a importância da palavra de Deus em nossas vidas. Então eu gostaria já de antemão aqui da minha esquerda aqui para a Elane dar um boa tarde para o pessoal aí. Boa tarde a todos os ouvintes. Deus abençoe grandemente a vida de cada um. Olá, Wendel, deixa sua boa tarde aí, manda um beijinho para a mãe lá também, que está ouvindo. Boa tarde para todo mundo que está ouvindo, um beijo, mãe. Tabata. Boa tarde, pessoal, a paz do Senhor para vocês. Nayara. Boa tarde a todos os ouvintes. Vó, eu tô na rádio. Boa tarde, que o Senhor esteja no nosso meio, Ele vai estar, e vai ser bem, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, o pessoal aqui já está um pouco mais tranquilo, Está passando um pouquinho o nervosismo, mas vamos lá, Então, como eu disse, o tema dessa tarde é sobre a importância da Bíblia. Eu gostaria já de dar uma introduçãozinha aqui a respeito do tema, mas antes da gente entrar realmente, propriamente dito no tema, a gente precisa saber o que é a Bíblia, quem que escreveu a Bíblia, será que é um livro que apareceu assim do nada, Então antes da gente entrar propriamente dito no tema, vamos explorar um pouquinho a respeito da Bíblia, Então eu separei um estudo aqui que fala assim: a Bíblia é a palavra de Deus revelada e registrada em uma coleção de livros escritos durante séculos. A Bíblia também é o livro mais lido do mundo, porém ela não é um livro comum. Os leitores da Bíblia precisam saber que ela possui duas naturezas, humana e divina. A natureza humana, por quê? Porque ela foi escrita por homens, mas inspirada por Deus. Já a natureza divina significa que, apesar de ter sido escrita por homens, ela foi inspirada pelo próprio Deus. Assim, ela é a divina palavra de Deus em todos os sentidos. A palavra Bíblia significa livro e tem origem grega. É interessante notar que ela, que da forma como que esse termo é aplicado, ela transmite um sentido muito especial. Ela indica que entre milhões de livros existentes, apenas um tem a importância e a autoridade suficiente para ser chamado simplesmente o livro. Então, só para a gente entender aqui, a Bíblia antigamente, antes dela se tornar a Bíblia, ela era conhecida como as Sagradas Escrituras. Por quê? Eram pergaminhos, cada pergaminho continha um livro, tipo Isaías, Mateus e assim por diante. Aí depois foi feito esse formato que se tornou a Bíblia, que é um conjunto de livros. Se a gente puxar para a biblioteca, é mais ou menos essa a ideia. Então, quando ela se compilou num livro só, ela se tornou a Bíblia que a gente conhece. Então e aqui também fala que ela foi escrita há mais de 2.000 anos, alguns livros quase 3.000 anos. Então é um livro assim, que a gente pode se dizer antigo, mas é um livro muito atual e um livro assim, muito importante para os nossos dias, para a nossa
caminhada, né? Não somente a caminhada cristã, mas a nossa caminhada de vida, porque a Bíblia ela é né, já entrando um pouquinho na importância dela, ela é um manual de vida, né, para todos os seres humanos, né? Não é somente só para aquele que é cristão, aquele que profere uma fé, mas para a humanidade no geral, né? Agora eu gostaria de ouvir vocês um pouquinho, o que vocês acham, né? O que vocês, né, escreveram a respeito, o que vocês estudaram a respeito, né? Pode começar por você, pastora? Sim, vamos lá. Ó, já vou começar aqui em Salmo 119, 105, fala assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Deus, ele se revela a nós através da sua palavra. Quer conhecer a Deus? Leiam a Bíblia. A Bíblia ela é um manual para nossas vidas. Quando oramos, falamos com Deus. Quando lemos a Bíblia, Deus fala conosco. Depois aqui em Oséias também, 4, do 1 ao 6, fala: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Não conhecemos a preciosidade que é esse livro, o valor, a joia preciosa que é a Bíblia, que é a palavra de Deus. Que nem eu falei aqui, ela é o manual, está tudo ali. Quer viver bem, quer viver dias felizes, leia a palavra de Deus. Ela é a luz, como fala aqui em Salmo 119. Ela é lâmpada para os nossos pés. Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra, é luz para o meu caminho. Então é através da Bíblia que vamos conhecer Deus, conhecer quem é a pessoa de Deus, o Espírito Santo. Está tudo aqui, nesse livro maravilhoso. Depois lá aqui em Mateus 22, 29 também fala novamente: errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Não conhecemos porque não lemos. Muitas vezes a gente fala que Deus não fala com a gente, mas não diga que Deus está em silêncio, se a tua Bíblia está fechada. Então precisamos abrir e ouvir o que Deus está falando conosco ali, porque Ele fala a todo momento. Amém, glória a Deus. Amém. Eu falei para ela dar uma pincelada, ela já quase ministrou para a gente aqui, mas glória a Deus por isso, Essa é a pastora Elaine que a gente conhece. Graças a Deus. É só para as pessoas que estão nos ouvindo, quiser enviar uma mensagem para a gente, o nosso WhatsApp é o 98600-7493, 98600-7493. Manda uma mensagem aí, manda um alô pra gente aí, da onde você está falando. Nós já temos mensagem aqui do pastor Pedro. Boa tarde, pastor Vinão. Juventude linda da 100% família. Boa tarde, os ouvintes. Deus vos abençoe muitíssimo. Glória a Deus. Depois tem uma outra mensagem dele também, aqui também. A Bíblia é o nosso manual para nos manter mais pertinho de Deus. Glória a Deus. Ele mandou um boa tarde para a pastora Elaine também. Boa tarde, Pedrão. Obrigado pela sintonia aí. Gostaria de ouvir mais alguns jovens que quer comentar, fazer um... Nayara, vamos lá. Pegando esse ganchinho do que a pastora Elaine falou a respeito de ser o manual, para conhecer a Deus, para estar mais perto. Nós sabemos que Deus é um Deus de perto, um Deus de relacionamento, um Deus e Pai que ia até o jardim todos os dias para se relacionar com sua criação, com seus filhos. Então nós sabemos que Ele é um Deus e Pai que se preocupa assim com nossas dores, nossas alegrias, enfim, com tudo, E Ele teve esse cuidado de colocar tudo em um livro e entregar para a gente esse livro, Então, com vocês, eu gostaria de deixar um versículo que, no momento, resume isso para mim. E por que eu digo no momento? Porque amanhã ou depois eu posso ler outro versículo que vai fazer mais sentido a respeito da palavra para mim. Porque esse livro se renova assim, de uma forma muito profundo, a Bíblia. Mas, no momento, o versículo que resume assim, a palavra de Deus, para mim, é 2 Timóteo 3, 16 e 17. Eu gostaria de ler em duas versões. Na versão da Nova Bíblia Viva, que tem uma versão bem legal, assim, sabe? Ela... Eita, Jesus! Ela tem uma linguagem mais de hoje, E é mais fácil de entender, mais atual. Então, eu vou ler lá. 2 Timóteo 3, 16 ao 17.
Toda a Escritura nos foi dada por inspiração de Deus. É útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer compreender o que está de errado em nossas vidas. Ela nos endireita e nos ajuda a fazer o que é certo. Ela é o meio que Deus utiliza para nos tornar bem preparados em todos os pontos, perfeitamente habilitados para toda boa obra. Bom, aqui eu não preciso comentar nada, né? Porque esse versículo ele é muito claro em tudo que ele diz, mas eu gostaria de ler também na versão da Bíblia Jesus Freak, que tem também um acompanhamento do pensamento do autor dessa Bíblia. Tá assim, ó. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto plenamente preparado para toda boa obra. Bom, aqui diz, né, homem de Deus. Então, não dá para seguir a Jesus sem seguir a Bíblia, né? E aqui eu acompanho o pensamento dele. O ensino nos mostra o caminho no qual devemos andar. A repreensão nos indica onde saímos do caminho, a correção nos conta como voltar ao caminho direito e a instrução na justiça nos ensina como ficar nesse caminho. Isso significa que a Bíblia é o guia completo para vivermos a vida cristã. Não tem como fugir disso, né? É o nosso guia mesmo. A Bíblia, a leitura da Bíblia é um dos princípios mais importantes da vida de um cristão. A gente pode ver lá em Colossenses 4:16. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria e salmos e hinos, cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Isso não é um conselho, uma orientação, alguma coisa de Deus, mas é principalmente uma ordem para que a palavra habitem em nós. Muita gente não gosta de ler, né? Mas pelo mesmo jeito que quando você deixa de ser do mundo, você se converte, você deixa de coisas que você não gostava antes, que você gostava antes, você tem que parar de gostar. É do mesmo jeito, tem coisas que você não gostava antes, que você tem que começar a gostar agora. Amém. Eu queria comentar com vocês aqui o que o Senhor falou comigo através desse tema. Bem, se a gente parar para pensar a importância da palavra, se vemos na Bíblia, a própria palavra é Jesus. Então, se a própria palavra é Jesus, então, ao abrir a Bíblia e focar na palavra, meditar nela, a gente está dando importância para o Senhor, em conhecer Ele. E a partir do momento em que permitimos que o Senhor entre na nossa vida, a gente acaba saindo de uma vida vivida pelo pecado e buscar caminhar com o Senhor para uma vida eterna com Ele. Lá em Oséias, assim como a pastora Lane falou no capítulo 4, versículo 6, diz assim: meu povo perece por falta de conhecimento. Muitas pessoas hoje em dia, elas vivem debaixo de um jugo impostos por pessoas, líderes, familiares, e é preciso conhecer a verdade, assim como diz lá em João, conhecereis a verdade vos libertará. E essa verdade está na Bíblia. E a verdade de Deus, então somente ela pode libertar você. E se a gente vê como só podemos fazer isso meditando na palavra, conhecendo Ele. E Jesus Cristo, Ele foi um exemplo disso. Se a gente parar para perceber assim nos textos, que Ele foi claro e objetivo com cada resposta que Ele dava para os levantamentos e questionamentos que Satanás impunha na vida dele, sabe? Sobre quem ele era, quem é esse Deus, porque ele faz milagres, sabe? E hoje em dia, ele quer que os filhos dele sejam assim, sabe? Que deem a cara a tapa para falar sobre ele. Que, sejam apaixonados pela Bíblia. Porque hoje em dia, mesmo, o ateísmo tem crescido muito. Muitas pessoas têm deixado de crer. Ainda mais em tempos de pandemia, assim, que as pessoas questionam, onde está o seu Deus, né? Por quê? Porque ele permitiu isso. E as pessoas vão vir questionar a gente. Porque elas vão falar assim, essa sua fé não existe. Porque esse Deus, como ele pode permitir algo tão ruim assim para todo mundo? E nós temos que estudar a Bíblia para dar a resposta certa para essas pessoas.
Amém. Glória a Glória a Deus. Deus. Amém. Jovens são uma benção. Glória a Deus. Pegando aqui um pouquinho do gancho da Tabata, né, que ao abrir a Bíblia, quando a gente abre a Bíblia, é o próprio Espírito Santo que fala com a gente, né? Porque a Bíblia foi escrita por ele, foi escrito pelo Espírito Santo. Ele usou homens ali para escrever, mas foi o Espírito Santo próprio que escreveu. Então, quando você abre a Bíblia ali, o Espírito Santo está falando com você, está te ensinando, está te exortando, né? É lindo. Sim, a leitura constante da Bíblia, a leitura e a meditação é o mínimo que um cristão tem que fazer, né? É o mínimo Exatamente. da vida de um cristão. É verdade, amém. Eu gostaria de ler aqui a mensagem da irmã Flávia. Boa tarde, família. Que Deus abençoe a todos vocês. Amém, Amém. irmã Flávia. Que Irmã Deus Flávia, abençoe Deus a todos abençoe. nós. Vamos chegando aqui nesse café com Jesus, nessa tarde com Jesus. Vai continuar sendo bênção. Amém, glória a Deus. Bom, só para, né, assim, sintonizar, né, para quem de repente está chegando agora aí na audiência da rádio aí, né, hoje o nosso tema é a importância da Bíblia, né? Eu não sei, de repente pode alguém, né, que está nos ouvindo aí não ser, né, do meio cristão, mas eu gostaria de só fazer uma colocação aqui sobre, né, a importância da Bíblia, né, para a humanidade, como eu falei no começo aqui. Se a gente pegar a nossa Constituição, as nossas leis, elas foram todas baseadas, né, na Bíblia Sagrada. Se você for num tribunal, né, num júri ali, né, tem a figura de Cristo, né, dentro do tribunal. Esses dias eu estava assistindo um filme americano e o réu, antes dele dar a palavra dele, ele teve que fazer um juramento, né, com a mão em cima da Bíblia, né? Então a gente vê, né, como a Bíblia está inserida, né, em nossa sociedade. Talvez as pessoas não se atentam, né, a isso, né? Se a gente olhar para tudo que está acontecendo, né, na nossa sociedade hoje, né, os crimes, né, homicídio e tudo mais, a gente vê que é a falta de uma base bíblica, né, na vida das pessoas, né? Então nós vemos que a importância da Bíblia ela é assim total, né? Vamos colocar assim, né, no nosso meio, né? E agora, em cima de tudo que a gente falou aqui nesse primeiro bloco, né, a gente pode colocar assim como a importância, né, principal da Bíblia é que ela é a palavra de Deus, né? E a palavra de Deus ela é viva, né? E Deus ele vela pelo cumprimento, né, da sua palavra. Tudo que está escrito, né, ali na Bíblia, né, Deus ele faz cumprir, porque a própria palavra diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, né? Então tudo que ele falou ali, todas as promessas, né, que está contida, né, dentro desse livro sagrado, né, vai se cumprir, né? Porque Deus ele vela, né, pelo cumprimento da sua palavra. Só para fundamentar, né, sobre, né, a Bíblia, né, como a palavra de Deus, eu vou ler lá João no capítulo 1, do 1 ao 5, depois o 14, que fala assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. No 14 fala assim: e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então aqui nesse texto de João, aqui a gente, né, tem uma base aqui, né, que Cristo, né, foi a palavra de Deus, né, encarnada aqui nesta terra. Então nós temos, né, fundamentos bíblicos aqui para dizer que realmente, né, a Bíblia Sagrada é a própria palavra de Deus. Por isso que ela é um livro mais lido do mundo. Eu tenho um aplicativo da Bíblia no celular, né, na virada de ano eles mandaram lá um panorama, um resumo, né, e a Bíblia foi o aplicativo mais baixado, né, nos celulares, né? Então a gente vê que é um livro que foi escrito, né, há mais de 2000 anos, e ele é um livro atual, né, um livro que você lê hoje, né, e se você lê amanhã ele fala com você, né, de uma outra forma, né, porque as palavras ali ela tem poder, né, em nome de Jesus. Então é isso, né? Então, né, uma das importâncias que nós podemos colocar aqui da Bíblia é que ela é realmente a palavra de Deus.
Amém? Amém, glória a Deus, né? E assim como o pastor Vinícius aqui falou, né, que é o livro mais lido e o mais importante, é o único livro lido com o autor, né, que é o Espírito Santo, que você lê ali com o Espírito Santo ali do seu ladinho, né, te dando sabedoria, te revelando cada palavra ali, né? Eu marquei aqui 4 benefícios, né, de quem lê a Bíblia diariamente. É só 4, irmãos. É só a pontinha, porque a Bíblia ela é recheada de promessas, né? É 365, né? Isso, uma promessa, né? para cada dia do ano, né? Amém. Então, isso daqui, esses 4 benefícios, é só uma pontinha, a pontinha das pontinhas mesmo, tá? Ó, a primeira, quando lemos a Bíblia, né, diariamente, mais sabedoria. Lá em Salmo 119, 98, fala assim: Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio que meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos, né? Então, é mais sabedoria. Quanto mais a gente lê, mais a gente conhece, mais sabedoria a gente obtém, a gente tem, né? Depois, segundo, mais próximos de Deus. Quanto mais lemos, mais próximo dele estamos. Quanto mais lemos, mais queremos ler, mais queremos conhecer, né, esse mundo espiritual. O terceiro, mais compreensão da palavra. Quanto mais você lê, quanto você mais estuda, mais você compreende, mais você aprende, né? O quarto, mais comunhão com o plano de Deus. Amém? Então, se resumindo tudo ali, é mais conhecimento desse livro maravilhoso que o Espírito Santo escreveu, que Deus deixou aqui para nós, né? Amém. É verdade. E além do... que nem o pastor Vinícius comentou um pouco sobre a importância da Bíblia para a nossa sociedade, né? Há muitas pessoas que não são cristãs, mas que gostam de estudar a Bíblia como um livro mesmo. E nunca é perca de tempo a gente estudar a Bíblia, porque além da riqueza histórica que ela traz, ela também tem muitas histórias boas. Então a gente pode... pessoas que não são cristãs pode ler que não vai se arrepender, não. E já adianto, a Bíblia é um livro muito apaixonante, então pode começar despretensiosamente, mas eu sei que você vai se apaixonar pela Bíblia. Mas, trazendo para o nosso contexto cristão, né, a importância da Bíblia, meu pai comentou da importância da Bíblia para a humanidade, agora trazendo para o nosso contexto cristão, a importância de nós estudarmos a fundo mesmo a palavra de Deus e não apenas... viver daquilo que a gente recebe nos cultos, né? Daquela palavra que muitas vezes já vem assim mastigada para a gente. Assim como diz Paulo, a gente tem que sair da meninice, né? Parar de tomar leite, começar a comer o alimento sólido, né? E é muito importante, porque lá em Salmos 1 diz o que acontece com as pessoas que não meditam na palavra dia e noite. Elas são levadas por qualquer vento de doutrina. E eu queria deixar aqui o Atos 17:11, em que diz... Os beranos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse e examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Então, é isso que a gente tem que levar para a nossa vida. Tudo que nós vemos, ouvimos, que a gente vá para a palavra mesmo, ver se é aquilo, e até mesmo estudando a palavra no nosso dia a dia. O estudar é diferente do ler. Quando a gente está lá na escola, né, que a gente vai fazer aquelas fórmulas de Bhaskara, sei lá, o que tem mais lá na escola, gente? Eu esqueci aquela... Algaritmo, gente. Algaritmo. A gente faz, usa várias cores diferentes, vai estudando, mas por que é isso? E pergunta, e vai a fundo. E estudar a Bíblia é isso também. E eu gostaria de deixar Filipenses 1, do 9 ao 12 também, que vai deixar muito mais claro por que a gente tem que estar buscando sempre a fundo a palavra. A carta de Paulo e Timóteo, né, para a igreja, e diz assim: minha oração por vocês é que cada vez mais vocês transbordem de amor e que ao mesmo tempo continuem a crescer, pois eu desejo que vocês sempre vejam com toda clareza a diferença entre o certo e o errado. Não aquilo que falam que é certo e que é errado, mas aquilo que a Bíblia fala. Para a gente descobrir, a gente tem que ir lá na Bíblia. Muitas vezes a gente fica com coisas na nossa cabeça de anos que a gente acha que é errado, mas e aí, quem falou? A Bíblia falou? A Bíblia não falou? Por isso a gente precisa ir para a palavra. Continuando aqui.
a clareza, a diferença entre o certo e o errado, e que sejam intimamente puros para que ninguém possa censurá-los desde agora até que Cristo volte. Até que um pouquinho mais para frente, Paulo também vai comentar dos falsos profetas e pastores. Ele diz, né, que os falsos profetas e pastores têm ficado cada vez pior. Por isso, se apeguem na palavra que vocês ouviram de mim, na palavra que vocês estudam desde criança, pois ela sim é inspirada por Deus e produz a verdade. Lá em Timóteo ele diz isso. Então é por isso que nós cristãos temos que estar mais ainda assim, super, como é que se diz, afiado na palavra, né? E é isso. Vou passar a bola aí pro próximo. Que no comecinho ali, a Ana falando, estava só um comentário. A Ana falou ali no comecinho, né? Em Oséias, que eu li aqui, ou 1 ao 4, né, que fala: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Está sendo destruído, está sendo enganado porque não está buscando conhecimento, né, porque não está lendo a Bíblia, está deixando ela fechada. Só vem, se alimenta nos cultos, o que aprendeu aqui está bom, depois chega lá em casa, não abre a palavra para Deus falar com ele. Depois fala que Deus não está falando. Mas como que Deus vai falar com a Bíblia fechada? Se Ele fala conosco através da Bíblia. Ele deixou isso daqui, esse manual, para falar com a gente. Tem muita gente, né, hoje em dia que deixa a Bíblia aberta lá no Salmo 91 e acha que é o suficiente. Não, Mas se não ler, não tem... Não produz mudança, Não né? produz mudança, tem que ler. Não basta só você deixar aberto lá. Se você não ler o que está escrito ali e não colocar em prática, não tem valia, né? Não tem valia nenhuma você simplesmente só deixar a Bíblia aberta ali, juntando o pó. Você tem que ler o que está escrito ali, né? E colocar em prática. Eu vi uma pesquisa aqui também que fizeram nos Estados Unidos. Fizeram essa pesquisa com mais de 40 mil pessoas, eu estava lendo aqui, né, que por causa disso, vou ler aqui, uma pesquisa com mais de 40 mil pessoas registrou que aqueles que liam a Bíblia com mais frequência também praticavam mais o ensinamento de Deus. Por causa disso, sofriam menos com os males do mundo. O estudo mostrou que quem lê a palavra regularmente tem 57% menos exposição ao vício em bebidas, 68% menos tendência ao adultério, 61% menos tendência à pornografia, 228% mais vontade de compartilhar a fé. Aqui entra aquele versículo: conhecereis a verdade vos libertará. E onde está essa verdade? Na palavra, na Bíblia. Amém. Amém. Eu vou pegar um dos pontos que a tia Laine deu ali, sobre a partir do momento que a gente começa a se permitir ler a palavra, a gente acaba tendo uma certa intimidade com Deus. E eu queria... Intimidade, né, no caso, é Deus permitir ser conhecido pelo homem e o homem ser permitido conhecer por Deus. Mais ou menos assim. Mas, se a gente parar para pensar, não há nada no homem que Deus já não conheça, né? Tudo que há nele foi Deus que fez, então ele sabe o que ele colocou ali. E se a gente for para a palavra lá em João era um dos discípulos de Jesus que foi considerado um discípulo de amor. Ele era atencioso, bondoso, era a imagem e semelhança de Cristo. E se a gente for lá no capítulo 19 de João, capítulo 20, versículo 25, 26 e 27, que diz assim: e junto à cruz estava a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, a mulher de Clopas, a Maria Madalena, e vendo Jesus a sua mãe, e junto dela o discípulo amado disse: mulher, eis aqui o seu filho. Depois disse ao discípulo: eis aqui a sua mãe. Desta hora em diante, o discípulo tomou para casa. Então, tipo assim, aqui a gente vê Jesus oferecendo aquilo que ele mais ama para um discípulo. Então, tipo, quanta intimidade. E João foi o único que viu o Senhor ser glorificado depois, lá em Apocalipse mesmo, se vocês abrirem, no versículo 1, no capítulo 1, versículo 12, diz assim: e voltei para ver quem falava comigo. E ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro. E no meio dos candelabros, um semelhante a um filho do homem, com vestes taleres e cingido à altura do peito, com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos deles eram brancos como uma alva lã,
como a neve. Os olhos eram como chamas de fogo. Os seus pés eram semelhantes a bronze polido, como refinado numa fornalha. E a voz dele era como o som de muitas águas. A gente vê muita intimidade com o Senhor sendo permitido ver Ele glorificado. E, isso a um discípulo, a um ser humano. E, se a gente parar para pensar, a gente não é digno dessa graça. A gente não é digno de ouvir o Espírito Santo. É não uma é digno... graça imerecida, né? Sim, a gente não é digno de ter esta palavra, de poder ouvir dela. Mas pela graça, pelo amor dele, pelo sacrifício que ele fez naquela cruz, nós somos merecedores. Acabamos sendo filhos dele. E então, medite nessa palavra. Lá na última ceia, a gente vê que João estava deitado no colo, no peito de Jesus. Então, o Senhor, Ele quer isso. Ele quer filhos que conheçam a batida do seu coração. Seja apaixonado, tenha intimidade, leia a palavra, porque só assim você vai conhecer Ele. Sim, examinar as escrituras, que são elas que dão o meu testemunho, né? Muita gente hoje em dia desanima de ler a Bíblia, fala, nossa, um livro grande e tudo mais. Mas vamos parar para pensar. A Bíblia ela tem 1.189 capítulos. Se dividir isso por 365 dias no ano, né, o resultado é menor que 4, é 3 e 4. Se você lê 3 ou 4 versículos no dia, em um ano você lê a Bíblia toda. 7 capítulos no dia, você lê a Bíblia toda duas vezes no ano. Né? Sim. Exatamente, o Wendel comentou aqui, né, falou que muitas vezes as pessoas têm preguiça de ler, pegando esse ganchinho. Você pode pensar assim, eu leio a Bíblia, mas não entendo nada, como muitas pessoas já falaram isso para mim. Mas eu leio e eu não entendo. Nós também. Muitas vezes você lê ali, você não entende o que está escrito ali, mas depois o Espírito Santo vem e revela. No outro momento que você não está lendo esse versículo, o Espírito Santo te faz lembrar aquilo que você leu naquele dia. Verdade. Ali na hora ele não revela, mas depois ele revela para você. Né? Então temos que buscar isso também. Antes de lermos a palavra de Deus, antes de abrirmos a Bíblia, temos que pedir para o Espírito Santo revelar. Falar, Espírito Santo, revela a tua palavra ao meu coração. Ele vai revelar, ele vai te dar entendimento, porque ele está ali com você. Não é? Sim, tem versículos que às vezes demora anos, né, pra gente entender. Não sei se aconteceu já com vocês, mas alguns versículos que eu não entendia de jeito nenhum, e se passaram anos e depois do nada eu voltei a ler e fez todo o sentido do mundo. Sim, ele se revelou. Então a Bíblia tem dessas, né? Tem esses tesouros escondidos, é muito... Mistérios, Meu né? Deus, é muito mistério. É o reino dos céus, é muito manto. Né? É o espiritual, né? O espiritual é mistério, né? A gente vive. É muito profundo. Sim, e tem muita gente que fala, eu não tenho tempo para ler, né? Mas nessa conta toda, não ter tempo para ler 3 capítulos no dia, dividido manhã, tarde e noite. Não é que não tem tempo, é que não tem prioridade. Prioridade, exatamente. Não que a gente coloca o hábito de leitura. Exatamente. Ninguém tem falta de tempo, mas sim falta de prioridade. Se você colocar a leitura da Bíblia na tua vida como prioridade, você vai ler ela todo dia, porque é sua prioridade. Com certeza. Jesus disse, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da minha boca. Amém, glória a Deus. Né? Questão de tempo, né? A importância, né? Se você se coloca a Bíblia, né, a palavra de Deus como algo importante, né, na sua vida, né, você vai colocar ela à frente de todas as coisas, né? Nossa, gente, é muito assunto, muita coisa, não sei se a gente vai conseguir finalizar, mas vamos lá. A Bíblia, né, gente, muito extensa. A Bíblia é recheada. recheada. Bom, é o seguinte, para a gente colocar aqui mais alguns atributos, né, da Bíblia, a gente já colocou aí que ela é a palavra de Deus, a gente já colocou se a gente buscar conhecimento da palavra, a gente não vai ser destruído, a gente não vai sofrer neste mundo, né? A gente colocou aí que a Bíblia, ela se revela a nós, ela revela a imagem de Cristo, né, nas nossas vidas. Eu vou colocar aqui um pouco, né? A gente falou um pouco sobre, né, a Bíblia de não ser um livro qualquer, né? E realmente ela não é, né? Ela era um livro, né, romântico, ela é um livro profético. Enfim, ela é um livro que foi escrito há mais de 2000 anos e tem coisas que parece que foi escrita ontem, né? Eu gostaria de compartilhar com vocês, né, 2 Timóteo, no capítulo 3, no verso de 1 a 5, né? Aqui fala um pouco, a gente vai ver na sequência dos versículos aqui, que é mais ou menos da forma que o mundo está hoje, né? Da forma que
que as pessoas estão vivendo aí fora. Parece que Deus, né, inspirou alguém para escrever, né, esse texto, né, anteontem, né? Mas não, né, foi uma palavra profética que foi escrita lá 2000 anos atrás e ela está se revelando, né, em nossas vidas no dia de hoje. Então fala assim, ó, a partir do verso 1: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedades, mas negando o seu poder. Né? Daqui Paulo ele dá uma orientação para Timóteo, né? Afaste-se desses também. Né? Então a gente vê que esses atributos que Paulo colocou aqui, muitos deles, ou a maioria, né, são coisas que a gente está vivendo, né, no dia de hoje. Né? E qual a orientação que Paulo dá a Timóteo que a gente pode trazer para nossas vidas? Né? Afaste-se dessas pessoas, né, dessas pessoas também. Né? E depois no versículo 14, no capítulo 3, no versículo 14 ao 17, ele vai colocar ali o valor, né, da Bíblia, né, o valor da palavra de Deus, né, para nossas vidas. Então fala assim: quanto a você, né, ele falando aqui para Timóteo, né, quanto a nós podemos colocar assim: porém permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-los sábios para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Aí depois tem aquele versículo conhecido, né? Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção e para instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Né? Então a gente vê, Paulo coloca ali uma situação, né, que vai acontecer, né, nos últimos dias, né, algo que já está acontecendo em nosso meio. Depois ele dá ali uma instrução, né, para a gente permanecer na palavra de Deus, naquela época para instruir, né, apta para repreensão. Né? Então a gente vê que a palavra de Deus ela é maravilhosa, né? Ela foi escrita há muitos e muitos tempos atrás, e ela continua, né, e sempre se atualiza, né, para os dias de hoje. Né? Se nós pegarmos, né, esse exemplo aqui de Paulo a Timóteo e transferir para nossas vidas, né, muitas das coisas que a gente sofre, que a humanidade sofre, a gente pode, né, minimizar, né, o sofrimento, né, porque a própria palavra diz que no mundo nós teremos aflições, né, mas não tema, eu venci o mundo. Quando nós estamos em Cristo, nós já vencemos junto com Ele. Então a palavra de Deus nos dá essa garantia, né, de como nós vivemos num mundo, né, de tribulação, um mundo onde as pessoas já não amam uma mais as outras, né, mas tem a palavra de Deus aí para nos dar conforto, nos dar uma base, né, para nós vivermos nessa sociedade, né, caótica, vamos dizer assim, que estamos no dia de hoje. Amém? Alguém quer comentar alguma coisa? A gente tem mensagem? Amém. Ainda não temos, mas gostaria de relembrar, né, o número, o contato para você mandar sua pergunta, seu comentário. 98602... minto, falei errado. 986 007493, é isso mesmo? 9, produção, fala aqui. 8600 Eu confundi com o meu número do WhatsApp. É 986007493. Deixe sua mensagem. Isso mesmo. Deixe sua mensagem, sua pergunta, por favor. Estão meio tímida hoje no WhatsApp, mas é compreensível. A gente ficou aí quase um mês, né, de recesso. Estamos voltando, né, na data de hoje, no dia de hoje. Então eu creio que daqui, né, para os próximos finais de semana de programa, as pessoas vão voltar, né, ter o hábito de acompanhar o programa na nossa rede aí. Falando sobre a Bíblia ser tão atual, né? Quantos de nós já lendo, não sei, Salmos fala muito comigo também. Eu acho que Davi, ele é muito, muito pessoal, assim, tudo que ele escreve. E quantos de nós já, né, não lendo Salmos, já falou, meu Deus, mas esse aqui sou eu. Então, sendo um livro assim histórico, tão antigo assim, pelo tempo em que foi escrito, a gente lê Salmos assim, se pega em alguns versículos,
vendo assim a gente mesmo, vendo aquilo que eu estou passando. Meu Deus, é de mim que Davi está falando, é de mim que Paulo está falando. E é muito Mas isso doido acontece isso. porque o Senhor nos conhece, como a Tabata É falou muito aqui, atual, né? muito atual. Ele nos criou, nos formou, Ele nos conhece. A gente pode ler um versículo 15 vezes. Esse versículo vai falar 15 vezes diferente com a Se gente. revelar 15 Exatamente. vezes de uma a forma palavra se diferente, né? renova, né? A palavra de Deus, ela se renova a cada Sim. manhã, a cada dia. E assim, o Espírito Santo me fez lembrar uma coisa também. Assim, temos que orar a palavra. Como assim orar a palavra? A você profetizar aquilo que você quer para a tua vida, chamar a existência, falar o que a palavra ali está falando, pegar as promessas de Deus ali para a sua vida. Assim, um exemplo, né? A palavra fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então ora isso, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é nosso refúgio, o Senhor é nosso socorro. A palavra está dizendo, ora isso em voz alta. Isso é muito importante. Eu tenho o costume de fazer muito isso, de orar a palavra, de falar o que está ali. Como se diz, faze provas de Deus, né? Ore a palavra que está ali. Hoje mesmo de manhã aconteceu, vou contar um testemunho, aconteceu comigo de manhã. Eu passei a noite com uma enxaqueca muito forte, não dormi, e de manhãzinha, eu ali estudando, eu dobrei meu joelho ali no meu quarto, taquei a mão na minha cabeça e comecei a orar, comecei a expulsar, repreender, comecei a orar a palavra, porque a palavra fala que expulsaremos demônios, que colocaremos as mãos sobre os enfermos e serão curados. A palavra diz isso, é promessa de Deus para nossas vidas. Então temos que orar, temos que colocar em prática. E a nossa pastora sempre fala isso, né? Para a gente colocar as mãos e orar, repreender, né? Então, que a gente venha pegar esse costume de orar a palavra. Orem a palavra em suas casas. As promessas que estão ali, essas promessas que estão na Bíblia é para nós. Temos uma promessa a cada dia de Deus. Amém, glória a Deus. Alguém, alguma coisa? A palavra ela é alimento do espírito, né? É alimento da fé. Sim. Então, eu vejo muito crente assim que perde a fé, perde a Se para de esfria, acreditar, né? sim. Por quê? Porque não está não lendo, confia não na está se palavra. alimentando Porque não está da comendo, palavra. né? A palavra é um alimento, os ingredientes, está tudo ali. E quando a pessoa está cheia da palavra do Espírito Santo, ela não fica só nela, ela passa isso para as outras pessoas também. Foi Ela o não que eu li transborda na só na pesquisa, vida. né? A Isso. última pesquisa que eu li. Deixa eu ver aqui. Vocês lembram aí? Aqui que eu li. 228% mais vontade de compartilhar a fé. Sim, isso tem que ser diário, né? Tem que ser contínuo. Exatamente. Porque está em Deuteronômio 6, do 6 até o 7. Que todas essas palavras que hoje lhe ordenam estejam em seu coração. Ensinem com persistência seus filhos, conversem sobre elas quando estiverem sentados em casa, quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Sim, amém. Sim, inculcar, né, na cabeça em dos Deuteronômio, filhos. né, Deus dá essa ordem, né, para que os reis tenham cada um, lá naquela época, como o pastor Vinícius disse, eles não tinham a Bíblia assim impressa como nós temos, tinham pergaminhos, né, mas antes de ainda eles elegerem rei, né, antes de Israel ter rei, Deus já dava isso como regra, que quando houvesse um rei, ele deveria ter a sua própria cópia, né, e não apenas aquela que vai estar lá no santuário, mas ele tinha que ter a sua cópia para ele poder estudar. E como o Wendel falou, isso é muito diário, a gente precisa buscar renovação diária. A gente falando assim da Bíblia, parece até um livro mágico, né? Trazendo para o mundo lúdico. Mas não, é tipo assim, é um livro realmente totalmente espiritual. Mas ele, se você apenas ler, vai ser apenas uma leitura histórica, uma leitura com histórias legais. Agora, se você orar antes, ler em meditação, em oração, vai ser completamente diferente. Vai gerar a mudança que a Bíblia traz para a nossa vida, né? Porque a palavra é um dos bisturis que o Senhor usa para moldar o nosso coração, né? E a gente precisa realmente buscar essa renovação diária. Assim como o homem exterior precisa comer, o interior também precisa comer. E não importa o tanto que eu comi de comida desses 19 anos da minha vida. Se eu parar de comer daqui para frente, eu vou morrer, amanhã ou depois. E é a mesma coisa com a palavra, não importa o tanto que eu já li ela em toda a minha vida. Se eu parar de me alimentar hoje, eu vou morrer. Com certeza. Exatamente. E Deus tocou todo mundo muito Timóteo aqui, que todo mundo está lendo Timóteo. Sim. Foi, verdade. E Timóteo, 1 Timóteo 4,13 fala: até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura e à exortação do ensino.
e ao ensino. Então a gente tem que viver isso mesmo. Sim. E a palavra fala, né, para meditar nesse livro dia e noite, meditar, não simplesmente você abre ali, você lê um versículo e sai, você não vai entender nada mesmo, você tem que meditar. E a renovação, o meditar traz a renovação, né? Nós precisamos Sim. meditar diariamente para ter a renovação diária. E o que nós lemos lá em Romanos, não se amoldem aos padrões desse mundo, mas sejam renovados, né? Transformados pela renovação da sua mente. Então, para que provem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, como nós poderemos provar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus? É tendo a mente renovada. E como que a gente tem a mente renovada? É buscando essa renovação diária através da palavra de Deus. Conhecendo a palavra, né? Conhecendo a palavra. Vai, Amém. pai, vai. Vou deixar você falar um pouquinho. A gente Glória vai a Deus. deixar. A Tabata tem alguma coisa? A Tabata quer falar, ela tá explodindo Vai por lá, dentro ali pra Tabata. falar. Pode falar, Tabata. Eu só ia pegar o gancho da Nai que ela tava falando, se ela parar de se alimentar, né? Ela vai morrer e tal. E a palavra, assim, a própria palavra do Senhor é a vida. É o sopro de vida pra gente. Porque quando a gente conhece, assim, parece que a gente tava morto. Basicamente Estávamos, isso. né? Estávamos sem Estávamos. alma. E aí, quando a gente conhece Verdade. o Senhor, conhece a palavra, fica empolgante. Tipo, eu leio a Bíblia, eu não sei como vocês imaginam, mas, tipo, a minha imaginação, eu fico vendo, assim, o texto, e eu fico, meu Deus. Tipo, Gênesis, o começo mesmo, eu estava até comentando com a tia Lena esses dias, o Senhor fez os animais e Adão deu o nome. Eu fico, tipo, imagina, o Senhor chegando assim para Adão. Adão, qual é o nome? O que você acha? Escolhe. Aí Adão, tá com uma cara de vaca aqui. Tipo, Uma cara de cachorro. A gente imagina assim, mas foi assim que aconteceu, entendeu? Fica E aí, imaginando Adão ali ditando e Deus escrevendo na prancheta. Assim, É empolgante. Aí a gente vê, tipo, como o pecado entrou no mundo, aí a gente começa a entender por que o Senhor veio, porque ele teve que ser crucificado. E a gente fica, cara, que amor é esse, entendeu? Sim. E como vamos conhecer, saber Sim. disso? Lendo a palavra, estudando Lendo a a palavra. palavra. Como a gente falou aqui no comecinho, é o manual. Uhum. A Bíblia é um manual, está tudo ali. Quer conhecer Jesus? Quem é Jesus? Quem é Deus? Quem é o Espírito Santo? Lê a Bíblia, lê a palavra, está tudo ali. Né? A Bíblia é a luz para o nosso caminho. A palavra de Deus é a luz para o nosso caminho. Sim. Amém, glória a Deus. A palavra de Deus, ela é maravilhosa, né? Vamos Amém. colocar assim, não tenho, né? Eu faço até um desafio para quem nunca pegou a Bíblia para ler realmente, né? Meditar ali, né? Faça esse desafio. Tenho certeza que você vai olhar para as Escrituras de uma maneira diferente, né? Porque não tem como a gente falar que aquilo ali foi escrito por homens, né? Porque é uma perfeição que absurda, né? Não tem como a gente nem descrever aqui, nem questionar, né? Mas eu vou colocar alguns. A gente já falou, né, sobre a importância, né, da Bíblia, né, sobre ser a palavra de Deus, sobre, né, a gente não perecer, né, por falta de conhecimento. Agora a gente falou um pouquinho sobre, né, o alimento para nossas almas, é o alimento para o homem interior. Eu vou colocar aqui mais alguns atributos, né, da Bíblia, rapidinho, que o tempo já está quase se esgotando. Mas assim, a Bíblia, a palavra de Deus produz fé em nossas vidas, né? Em Romanos 10:17 fala assim: assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então é um dos atributos, né, da importância da palavra de Deus nas nossas vidas. Ela produz, né, a nossa fé, né? Outro atributo aqui, a palavra de Deus cura, né? Eu peguei como texto base aqui o centurião, né, que demonstra a fé. Ele chega até Jesus, né, e fala, né, eu preciso de uma cura para o meu servo, né? E Jesus fala, não, então eu vou lá, né, para curá-lo, né? E o centurião fala, não sou digno, né, de receber você debaixo do meu teto, mas basta uma palavra sua para que o meu servo seja curado. Então a palavra de Deus, ela produz cura, ela cura, né, a nossa vida física, a nossa vida espiritual, a nossa alma, né? Outro atributo aqui, a palavra de Deus nos direciona, né? Pedro, quando ele vem daquela pesca frustrada e Jesus fala para ele mais, né, ir a fundo e lançar a rede, né? Ele fala, né, mas sim, eu trabalhei a noite toda e não peguei nada, mas sobre a tua palavra, né, lançarei a tua rede, né? E ele teve ali uma pesca, né, mais produtiva, né, de todos os tempos, né? A palavra de Deus, ela nos direciona, né? Em Salmos 19:105 fala, né, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, né? Então a gente vê que temos vários, né,
atributos, né, da palavra de Deus. Se a gente for enumerar aqui, a gente fica a tarde toda, a noite toda, e a gente não vai encontrar, né, o fim, né, de quão bom é a palavra de Deus, né, em nossas vidas, né, sobre, né, direcionamento. Quando o povo, né, de Israel estava cativo, né, e Neemias volta lá para a reconstrução dos muros, né, e depois ali no meio da reconstrução é achado, né, o livro da lei. E a palavra de Deus fala que Esdras, né, que era o escriba ali, ele leu, né, o livro do meio-dia, de manhã até o meio-dia, né, para o povo, né, e o povo, quando eles entenderam, né, o porquê, né, de tudo de ruim que tinha acontecido na vida deles, né, que eles estavam em desobediência, como a gente falou aqui, a gente sofre, né, por falta de conhecimento. Naquele momento, não sei, né, qual o contexto da palavra de Deus está escondida, mas eles sofreram, né, a consequência de uma desobediência à palavra do Senhor. Né, foram levar o cativo, né, viveram escravo lá na Babilônia, e quando eles retornam, né, para a reconstrução dos muros, né, de Jerusalém, é achado o livro da lei, né, e eles leem, né, e o povo chora ali porque eles realmente entenderam a palavra de Deus, eles descobriram, né, onde que eles estavam errando. Né. Muitas vezes nós estamos sofrendo nesse mundo, a gente não sabe de onde está vindo a nossa luta, de onde está vindo o nosso, né, a nossa aflição, a nossa, né, enfim. Mas às vezes é desconhecimento da palavra de Deus. Se nós andarmos, né, conforme, né, Deus, né, nos ensinou, Deus nos orientou, eu tenho certeza que muitas coisas, as ruins que acontecem, né, nas nossas vidas, vai ser diferente, né. Então aqui até eu já coloco, né, para você que está nos ouvindo, de repente você não conhece ao Senhor, né, faça um esforço. De repente você não entende o que você está lendo, procura uma igreja, né, mais próxima da sua casa, peça ajuda. Né, tem uma passagem da Bíblia que fala sobre o eunuco, né, que estava no caminho, ele para ali para ler, né, o pergaminho, acho que de Isaías. Eu não lembro qual foi o discípulo que Jesus enviou para passar ali, mas quando ele entendeu, ele foi batizado. Felipe, se não me Felipe, engano. né? Se eu não me engano. É. E a palavra de Deus fala que ele foi batizado, né, na hora ali, porque ele entendeu a palavra de Deus. Então fica aqui, né, já o desafio para você que está nos ouvindo, né? Leia a palavra de Deus, se não entender, procura uma igreja. Não, né, desista também, né? Se não entender, né, continue, porque uma hora vai novamente. Procura uma igreja que profere, né, a palavra de Deus, para você entender realmente, né, a maravilha que é esse livro, né, esse livro sagrado que nós carregamos, né? Muita gente não dá o devido valor, mas que a partir de hoje nós possamos, né, realmente valorizar ainda mais, né, o que Deus deixou para nós. Amém, amém. A irmã Desolina Prioli me mandou um comentário aqui. Boa tarde, pastores. Vocês estão de parabéns, ensinando esses jovens a ler a Bíblia, que é o verdadeiro caminho. Amém. Amém. É isso mesmo. Um abraço, Glória a Deus. Deus abençoe. Abraço, Zô. Abração, Prioli. Dá tempo a gente dar um comentarinho? Comentáriozinho? Comentáriozinho rápido. Puxando... Uns 5 minutinhos ainda. Ah, tá. Então correndinho aqui. Puxando o seu gancho sobre valorizar isso que nós temos hoje, né? Eu não vou ler porque é muito extenso, mas aqui na Bíblia diz os Freak, nós temos alguns depoimentos de pessoas que foram mártires por evangelho, que morreram pela palavra de Deus. Então eu acredito que isso deve estar disponibilizado em algum lugar, mas aqui tem 6 pessoas que morreram pela palavra de Deus. Aqui eu não vou citar dados históricos, porque senão eu vou ter que ler tudo e eu vou esquecer, mas conta a história de uma menina, ela era empregada e... Deixa eu ver se eu consigo pegar pelo menos o ano aqui. Isso, o ano aqui. 1556. Foi na Inglaterra, em um momento que não era permitido, né, os estudos da palavra, e a polícia entrou na casa do presidente da época, né, e eles encontraram uma Bíblia, só que não era de ninguém da família, e foram ver que era da serva, da empregada que trabalhava naquela casa. Mas ela não negou Jesus e, por fim, só para fechar bem rapidinho, ela foi morta por asfixia. Eles abriram um buraco em um muro bem largo e colocaram ela lá dentro e foram fechando bloco por bloco. E aí eles perguntaram, mas você nega esse Deus, né? As coisas que sempre dizem, né? Mas ela disse que não, que o Deus dela tinha morrido por ela, ela também ia morrer por ele. E ela morreu por uma Bíblia, porque
porque ela Glória a encontrou, Deus. porque eles encontraram a Bíblia dela, e tem outros relatos também de cristãos que entregaram a sua vida pela palavra de Deus.